ansiedade, esse é um dos lugares que mentalizo para me acalmar. O Rio Negro, na Amazônia, onde viveram antepassados meus. Mas pensar na Amazônia agora não me tranquiliza. Terras supostamente protegidas seguem sendo invadidas. Garimpeiros, grileiros e madeireiros ilegais não fazem quarentena, e a fiscalização diminuiu por causa da pandemia. Os ataques à floresta colocam em risco muitas das pessoas que conheci por lá. Já há indígenas mortos por Covid-19. Como no passado distante e recente, uma doença trazida de fora da floresta ameaça os vulneráveis povos da região. Dessa vez, acompanho o que acontece na Amazônia a 3.000 quilômetros de distância. Meu nome é Ana Terra e estou aqui, isolada num cartão postal, com a fotogênica praia de Copacabana interditada. Oi, Hora do sol. Bom dia. No Rio, o Pão de Açúcar virou um símbolo do que temos que fazer. Achatar a curva. Mas ainda há quem encoraje pessoas a saírem de casa, seja por aqui ou na Amazônia. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Respirar fundo nunca me pareceu tão necessário. Quando muito acometido de uma gripezinha, devemos sim voltar à normalidade. Esse é o som de quase todas as noites de quarentena. Meus amigos vão para as janelas e alguns abrem mão da frigideira favorita. De casa ouço panelas distantes. Por aqui os bichos falam mais alto. Criada na cidade, minha relação com a floresta foi construída aos poucos. Essa aqui é a casa dos seus bisavós, lá em Manaus. As paredes da casa da minha avó sempre foram preenchidas por paisagens da Amazônia. Igarapés pintados pelo meu bisavô Olímpio, artista plástico. Na década de 20, ele foi diretor do Teatro Amazonas, uma casa de ópera construída no coração da floresta. Com um movimentado porto no Rio Negro, Manaus enriqueceu graças à exploração da borracha na Amazônia no fim do século XIX. Foi quando a elite amazonense ganhou seu imponente teatro, e a cidade ficou conhecida como Paris dos Trópicos. Foi lá onde meus bisavós enfrentaram a pandemia de gripe espanhola, em 1918, que matou umas 50 milhões de pessoas no mundo e 900 no Amazonas. Bem que eles podiam ter me deixado alguns conselhos. Sei que meu bisavô seguiu fazendo arte. Ele levou a essência da Amazônia para dentro do símbolo da chamada modernização ou europeização de Manaus. Mas suas obras foram destruídas numa reforma do teatro anos depois. Decidiu se mudar para o Rio de Janeiro na década de 30, deixando uma Manaus já sem os luxos do ciclo da borracha. Minha avó tinha 9 anos de idade. Só aos 29 conheci a Amazônia e seus igarapés. Essas são imagens que filmei em 2014, no Amazonas, onde fiz uma pesquisa para o meu mestrado sobre indígenas de Sana que se apresentam para turistas. Como viver do turismo em tempos de coronavírus? Na época, o pajé Kissibe me explicou que seus antepassados dançavam e cantavam para celebrar a pesca ou uma boa colheita. Mas, ao contrário de indígenas mais isolados, sua família depende da cidade para sobreviver. O sistema de saúde do Amazonas foi o primeiro a colapsar no país por causa da Covid-19. Enterros estão sendo feitos em valas coletivas em Manaus. ONGs que conheço na Amazônia estão distribuindo alimentos e produtos de limpeza para que indígenas não tenham que ir a centros urbanos. Ficar em isolamento e em relativa segurança é um privilégio, certamente. Na minha casa, novos objetos se juntam às recordações da Amazônia. Não enfrentamos a pandemia com ópera, como fez meu bisavô no século passado, mas não falta música. A gente procura se distrair. Comecei a fazer um áudio diário num grupo de amigos. Dia 1 da quarentena. Meu marido só chegou a ter uma aula de trompete antes de termos de ficar em casa. Ele queria tocar no próximo carnaval, uma festa de beijos, abraços e muitos corpos juntos. Como será o próximo carnaval se o distanciamento ainda for necessário? A gente procura se cuidar. Meu cunhado usa sua impressora 3D para produzir suportes de protetores faciais para médicos. A montagem é feita por aqui e um protetor é entregue a meu outro cunhado, que trabalha em hospitais do Rio. Você chegou a pegar a máscara? Peguei, acabei de pegar. O teste é sob supervisão da nossa sobrinha.
Botei, encaixa direitinho. Os números de casos confirmados de Covid-19 e de mortes seguem subindo e são subestimados. Me contam que na Amazônia, aldeias estão fazendo rituais para tentar se proteger. Levanta um pouquinho, mãe. No Rio, com quase 92 anos, minha avó sai de casa para tomar vacina contra outro tipo de vírus, o influenza. Atualmente ninguém passeia, não. Atualmente todo mundo está se livrando das mazelas. Coisa horrível, né? Tem sido bem difícil mesmo. Penso nos meus medos e me lembro de quando o Kisibikumu, já falecido, quis me mostrar uma nova casa de cura que estava construindo. No caminho, ao ver várias vespas por onde iríamos passar, eu disse que não ia continuar. Ele me segurou pela mão e afirmou que eu estava em segurança, pois ele controlava a natureza. Enquanto espero pelas respostas que a ciência trará, imagino o que Kisibikumu diria diante da ameaça de agora. Provavelmente me faria pensar, ainda mais, na nossa relação com o que nos cerca.